A graça e a paz, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal aqui pelo Reino. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você. E o título dessa mensagem é A Exigência da Graça. Muitas vezes nós passamos por situações e até mesmo na Bíblia nós vemos, Jesus dizendo que nem todos aqueles que o chamarão de Senhor, Senhor serão salvos naquele dia. Por quê? Porque essa graça que se manifestou através da vida de Cristo e nos alcançou, essa graça ela exige que nós venhamos viver de uma maneira diferente. Eu hoje quero compartilhar alguns pontos com você de que a graça do Senhor ela exige que você viva através de Cristo Jesus. Quando Josué e Caleb estavam para adentrar na Terra Prometida, eles tiveram que tomar uma decisão muito importante. Apesar de Moisés ter sido o instrumento de Deus para tirar o povo do Egito e conduzi-los até a Terra Prometida, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, porque o povo murmurava, e aí Moisés ele teve que ficar do lado de fora e cuidar desse povo. Então a missão foi passada a Josué, para que eles viessem adentrar e conquistar a Terra Prometida. Aquele povo precisava ter fé para crer na Terra Prometida, para crer que eles teriam uma nova vida, que eles seriam livres. O Senhor tirou eles do Egito, o Egito apontava para a prisão. Então eles tinham que ter fé para que naquele lugar eles viessem viver de uma maneira que eles fossem livres. E assim da mesma forma foi com as nossas vidas através de Cristo Jesus. Talvez nós estávamos presos em algo, coisas, situações, mas através de Cristo Jesus, nós somos feitos livres. Essa mensagem aqui eu quero compartilhar com você e quero fazer um paralelo com a saída do povo do Egito até a chegada à Terra Prometida e a nossa saída do mundo e a entrada na graça através de Cristo Jesus. Porque nós temos que entender que quando nós viemos para Cristo e nós queremos viver debaixo dessa graça, desse favor, há coisas em nossas vidas que nós temos que cumprir. E a primeira exigência que eu quero compartilhar com você é a exigência da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual que é o único requisito para a salvação? É a fé. Então, nada mais coerente do que a graça exigir de mim, de você, que a gente venha viver uma vida de fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Então nós temos que começar a entender que a nossa dinâmica já não é mais uma dinâmica terrena, baseada na geografia, baseado na história, na sociologia, na matemática. Isso sim é muito importante para as nossas vidas. Mas para nós hoje, nós vivemos uma vida através da graça, salvação, favor imerecido. E essa salvação, quando nós vamos olhar para a história, o povo não merecia. Se nós olharmos para todas as estatísticas, você pode usar qualquer método de medição ou de parâmetro para tirar se o homem poderia ser salvo ou não, nada seria possível fazer com que o homem fosse salvo, a não ser se fosse a graça de Deus. Então nós temos que entender que o primeiro ponto para que a gente viva debaixo dessa graça é que a graça ela exige que a gente tenha fé. Por quê? Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a convicção daquilo que eu espero. Então não tem como você viver debaixo da graça sendo que você não crê na graça. Então nós já podemos partir desse ponto que a fé ela é a base, a fundamentação para que você possa viver debaixo dessa graça, porque você crê que Jesus é o seu justificador. E essa graça ela se manifestou e te alcançou. Então pela fé em Cristo Jesus, aquele que foi enviado, aquele que foi o 100% homem, 100% Deus aqui nessa terra, você foi alcançado pela graça. E por isso você pode ser transformado. Feitos livres da prisão do pecado, do mundo,
Assim como diz a palavra lá em Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criação em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Né? Então, para que a gente possa tomar posse dessa nova vida, né? Dessa liberdade, dessa obra que já está preparada para que a gente cumpra, é necessário que a gente venha ter fé, venhamos crer em nome de Jesus. A graça de Deus também nos exige que a gente tenha fé para que a gente seja salvo. Olha o que diz lá em Romanos 1:2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, qual que é a entrada para a graça? É a fé. Olha o que diz aqui o 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Né? Então, o que vai te manter firme na graça? É fé, é continuar crendo, é não desistir, é não parar. Amém, meu irmão? E, meu irmão, aqui em Romanos está dizendo o quê? Que é pela fé que nós tomamos posse da nova vida, posse da justificação, posse da nova herança. Amém? Irmão, um outro ponto que a graça exige é que nós venhamos viver uma vida de autoridade. Olha o que Josué 24:14 diz. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Olha, meu irmão, que autoridade Josué teve para se levantar em meio ao povo ali e dizer: irmãos, hoje é o dia, esta é a hora. Chegou a hora de nós nos posicionarmos, nos colocarmos em posição. E ele colocou ali diante do povo o desejo dele. Ele falou: irmãos, se há coisas do passado ainda que tem te prendido, se há crenças limitantes ainda do passado, dos deuses antigos aos quais vocês serviram antes, ou até mesmo os seus antepassados, os seus pais, que vocês deitem fora, lancem fora, abram mão, rompam qualquer conexão, qualquer ligação que você tenha com aquilo. Então Josué diz ali: se posicionem em servir ao Senhor. Agora não há mais momento de carregar coisas, situações ainda. É momento de você se posicionar e buscar o Senhor. E da mesma forma que Josué ele teve autoridade para se levantar e falar com o povo, hoje nós também temos essa autoridade, devemos viver essa autoridade. Porque a graça nos exige, irmão, que nós vamos nos levantar com autoridade contra toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Né? Se há uma circunstância, irmão, você tem autoridade para se levantar contra a enfermidade, para declarar a cura ao enfermo, a libertação ao cativo, para declarar a mudança e a transformação da realidade que você tem vivido. Essa autoridade foi dada à igreja. E se você é membro do corpo de Cristo, faz parte de Cristo, essa autoridade está sobre você. E você deve viver essa autoridade. Porque o Senhor deseja que você venha reinar sobre essa terra. E quando você deseja reinar, há uma autoridade soberana sobre a sua vida. Uma autoridade que vem dos céus. Uma autoridade que se sobressai sobre a autoridade terrena. Então, quando você ora e quando você declara, quando você liga na terra e liga no céu, o Senhor, no nosso favor, por esta graça, Ele manifesta a glória dEle. E você é atendido. Nós somos atendidos, alcançados. Amém? Meu irmão, minha irmã, a autoridade no nome de Jesus nos habilita a fazer coisas sobrenaturais. Olha o que diz em João 14, do 12 ao 14. Na verdade vos digo
que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então isso foi o próprio Deus, foi Jesus quem disse isso, né? Que nós faríamos obras iguais a dele e obras maiores. Então, para que você venha poder viver essa obra maior, você precisa ter uma autoridade. Uma autoridade que te habilita a viver coisas sobrenaturais, a falar coisas e acontecer coisas, a declarar situações e situações se cumprirem. Então, meu irmão, viva essa autoridade sobre a sua vida. Amém? Meu irmão, a graça, a lei exige que nós vamos viver baseados na fé, na autoridade, mas nós também temos que entender que a graça nos exige que nós venhamos viver uma vida de ousadia. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Josué 24:15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Irmão, ao primeiro momento ali no versículo 14, né, que nós lemos a respeito da autoridade, ele dá uma palavra de autoridade, um momento de decisão, decidam agora. Já nessa segunda parte aqui, no versículo 15, ele já demonstra, irmão, ousadia. Que é o que? Irmãos, tudo bem. Se a galera não quiser aceitar, ainda assim, se vocês não quiserem deixar os deuses do passado, as situações do passado, tudo bem. Ele se levanta em ousadia, ele diz assim, ó, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele quis dizer, irmão? Ele estava para adentrar a terra prometida, né? Ao qual nós sabemos que haviam gigantes, situações difíceis, né? Um novo lugar, então é um lugar que eles encontrariam provavelmente muita dificuldade de início, né? Talvez uma dificuldade geográfica, porque era algo diferente do que eles estavam acostumados. E ele dizer isso é uma fala de muita ousadia, porque ele estava para adentrar a terra e ele disse plenamente ali, ele disse o quê? Ainda que ninguém de vocês queiram ir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu ainda vou continuar confiando nas promessas do Senhor. Se Ele disse que eu herdaria essa terra, então firme eu permanecerei naquilo que o meu Deus me disse. E nós também precisamos viver debaixo dessa ousadia. Porque tem coisas que o Senhor tem falado para você, falou para você há muito tempo, através de irmãos, profetas, né? Falou, e o Espírito Santo testificou dentro de você que você já não deseja viver mais. Que você tem medo, porque muitas pessoas te acompanhavam no início do processo. Muitas pessoas estavam ali para te assegurar, estavam ali como uma segurança sua, como uma retaguarda. E hoje já não estão mais. E você se vê só. Então, quando você se depara com o tamanho do sonho, com o tamanho do propósito, do projeto que Deus tem para sua vida, você acaba paralisando, meu irmão. Mas não pare, não desista. Porque essa graça, ela exige que você viva uma vida de ousadia. Ainda que você esteja rodeado de gente ou esteja só, não se esqueça que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir sobre a sua vida. Então não desista, não pare, permaneça, continue crendo. Porque ousadia, irmão, você pode tomar posse. Pela ousadia você toma posse. Pela ousadia você vai viver o sobrenatural. Lembre-se aí agora, quantas coisas que você viveu na sua vida por conta que você teve ousadia. Quantas coisas na presença de Deus você viveu e viu por conta da ousadia. A ousadia de buscar mais, a ousadia de ter um coração quebrantado, contrito,
a ousadia de orar por alguém, a ousadia de impor a mão em um enfermo e ele ser curado, a ousadia de ver alguém ali, né, numa situação difícil, ali oprimida pelo inimigo, e você se levantar por um clamor, e você se levantar em oração e ver aquela pessoa livre. A ousadia que você teve em evangelizar, ganhar alguém para o Senhor Jesus, transformar a vida de alguém. A ousadia que você teve ali na sua família, na sua casa, irmão. Comece a se lembrar agora, comece a se recordar agora. Essa graça exige que você permaneça tendo ousadia. Ousadia para saquear o inferno. Ousadia, irmão, para guerrear. Ousadia. O quarto ponto que a graça exige que nós vamos viver é que a graça exige que nós sejamos transformados. Não tem como eu expressar a Cristo, eu viver a Cristo, ou eu ser como uma carta aberta, né? Não escrita por mãos humanas, mas escrita pelo próprio Espírito de Deus. Não tem como eu viver essas coisas na minha vida se eu não for transformado, né? Não tem como eu contemplar como por espelho a graça de Deus, o favor de Deus, a face de Deus, se eu não for transformado, né? Se eu chegar a Cristo e querer permanecer do meu jeito, do meu jeitão, com o meu querer e a minha vontade, irmão, as coisas não vão fluir. Não vai ter como eu viver e andar por Espírito. Por quê? A graça exige que sejamos transformados. Olha o que 2 Coríntios 5,17 diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, irmão, o que a gente tem que entender? Que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Não somos mais considerados como seres humanos. Porque agora o nosso espírito foi vivificado. Então, em primeira instância, nós somos um ser espiritual, né? E nós devemos viver conforme a multigraça de Deus, que é o quê? Sejamos transformados de glória em glória, dia após dia sendo transformados para podermos expressar a Cristo. E essa graça exige de nós isso, porque o Senhor se manifestou através da graça em nossas vidas para que nós tivéssemos uma nova vida. Não precisássemos mais viver da antiga maneira, da velha maneira de antes, né? Mas podendo viver o novo de Deus, porque tudo se fez novo. Então, através dessa graça e através de ser transformado, é o qual nós podemos viver o novo de Deus. Amém, meu irmão? Tem uma frase de C.S. Lewis muito interessante, que ele diz assim: se eu descubro em mim mesmo um desejo ao qual que nada nessa terra pode satisfazer, logo a explicação mais lógica é de que eu já não faço mais parte desse mundo, né? Eu não faço parte deste lugar. Então, muitas das vezes, há coisas dentro de você, né? Há um vazio dentro de você ao qual só a presença de Deus preenche, né? Você só se sente completo, vivo, quando você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Quando você está debaixo da presença de Deus. Quando você está ali sendo impactado, envolvido, né, pela presença e pela graça de Deus. Então, ser transformado nos mostra a nossa origem, de onde nós viemos, né, aonde é a nossa pátria. Então, irmão, busque ser transformado de glória em glória. Amém? Em 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o
povo exclusivo de Deus. Fomos chamados para manifestar a vida do próprio Deus aqui nessa terra. Para anunciarmos esse Deus, um Deus que é bom, que é gracioso, grandioso, poderoso, amoroso, né? Um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que é inerrante, né? Então, meu irmão, nós precisamos buscarmos sermos transformados, porque aquele que é transformado verdadeiramente, ele ama a Deus e serve ao Senhor com sinceridade e fidelidade de coração. Amém? E o último ponto que eu quero compartilhar com você é algo que é pouco falado, né? A graça de Deus exige que nós venhamos viver uma vida que é uma vida que espera pelo milênio, né? Uma vida de quem é consciente de tudo aquilo que está por vir, né? E que sabe que Cristo está voltando, que a volta do nosso Senhor está próxima, né? E que há dispensações que hão de se cumprir, né? Nós hoje vivemos na sexta dispensação. Só para você entender as 7 dispensações. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência, lá no Jardim do Éden. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência, né? Lembra a consciência do pecado? A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano, né? Ali com Adão e Eva. A quarta dispensação foi a dispensação da promessa, a promessa de Deus que se originou na vida de Abraão. Amém? A quinta dispensação foi a dispensação da lei, através da vida de Moisés, ao qual se foi dados os 10 mandamentos. A sexta dispensação, que é a dispensação que nós vivemos hoje, foi a dispensação que se fez através de Cristo Jesus. Essa dispensação é chamada dispensação da graça. E a sétima dispensação, essa sim, essa é a dispensação do milênio, ao qual nós vamos reinar com Cristo Jesus, né? E isso é importante você ter consciência, meu irmão, e não se esquecer, porque a dispensação da graça, a graça em si não tem limite. A graça, ela é ilimitada. A graça, ela cobre multidão de pecados. Mas a graça, ela tem um tempo ilimitado. A dispensação da graça, ela vai acabar. E logo virá a dispensação do milênio, ao qual aqueles que venceram, né, foram até o fim e venceram ao vencedor, esse reinará com Cristo Jesus. E eu gostaria de te dizer, ainda dá tempo de você tomar a decisão, porque a sua alma, ela precisa ser redimida. E o único que pode fazer isso é Cristo. Eu gostaria de te dizer que ainda dá tempo. Eu gostaria de dizer que ainda dá tempo. Dá tempo de você viver essa graça sobre a sua vida ainda. Porque a graça é a única coisa que pode salvar a sua alma do inferno. Não tem como eu falar de graça sem eu falar do que ela te salva, né? O inferno não é o lugar de quem pecou. O inferno é o lugar de quem não se arrependeu. E quando você se arrepende, pela fé, se aproxima de Cristo, e entende, meu irmão, entende que Ele é o Salvador e Senhor da sua vida, essa graça, ela se manifesta sobre você. Independente do que você fez, independente do que já se passou, independente do que aconteceu, a graça do Senhor, ela cobre multidão de pecados. E ela pode salvar a sua alma do inferno. Eu gostaria que você não se esquecesse, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus, ela é infinita, né?
mas o seu tempo é limitado. Há uma nova dispensação que está para chegar. O milênio, a volta de Cristo. E ainda dá tempo de você viver uma nova vida, de você viver uma vida de fé, de ousadia, de autoridade, de ser transformado e de esperar por Cristo. A única pergunta que eu tenho para te fazer é: você está debaixo dessa graça? Quero te convidar nesse momento, se possível, você fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Bem, nós vamos colocar esse momento diante do Senhor e vamos crer que nós vamos viver da maneira correta, vamos, ter fé, ousadia, autoridade, e vivermos na presença do Senhor, amém? Meu irmão, se você foi abençoado com esse vídeo, se fez sentido isso daqui para você, eu gostaria de te pedir humildemente seu comentário. Comenta aí, compartilha, amém? Seja parte dessa família também, a família pelo reino, que nós vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração nesse tempo, amém? Até o próximo vídeo.